A palestra a seguir foi proferida pela doutora Esli Regina de Carvalho como parte do Ministério Praça do Encontro, dedicado a ajudar as pessoas a vencerem os desafios da vida. Esperamos que a palestra de hoje possa ser uma bênção em sua vida. Vamos ouvir agora a doutora Esli Regina de Carvalho. Na hora do realmente como é que nós vamos fazer, vai valer a decisão dele. E a gente ter confiança nessa decisão. Porque nosso Pai quer o que é bom para a gente, quer o que é melhor para nós. Né? Eu acho que um dos versículos que mais problema dá na Bíblia é esse versículo da mulher ser submissa ao marido, aquela coisa toda. Mas a minha experiência pessoal é de que quando a gente está casado com um homem que me ama como Jesus amou a sua igreja, a gente nem fala de submissão. Isso nem entra em pauta. Porque um homem que me ama como Jesus amou a sua igreja, dá a sua vida por mim, pensa no que é melhor para mim, como é que ele pode edificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro de mim, como é que ele pode fazer para o meu ministério crescer, para Jesus ser glorificado na minha vida, esse é um homem que eu quero acompanhar sempre. Esse é um homem que eu quero escutar. Esse é um homem que eu quero ouvir as suas decisões. Em última análise, é um homem com quem eu quero conversar e quero acatar juntos as nossas decisões. Então, eu acho que é importante entender que se não tiver essa outra contraparte, isso de fazer as mulheres se submeterem aos homens é bobagem. Porque vira tirania, vira ditadura. Né? E não é essa a intenção de Deus para a família. Isso tem que ser negociado entre os dois. Mas na hora que realmente tem que ser decidido como é que vão ser as coisas, em última análise, quem vai responder a Deus pela sua família é o homem. É o pai da família. É este pai. Deus vai perguntar para o pai: que pai foi você? Como é que você cuidou da sua esposa? A sua esposa parece mais com Jesus hoje do que pareceu antes? Pela sua ingerência? Pela sua intervenção? Os seus filhos parecem mais com o Senhor Jesus porque você está transmitindo na sua vida a pessoa do Senhor Jesus Cristo ou não? Então eu acho que é importante a gente fazer essas perguntas para poder ir desenvolvendo esse novo modelo que a gente tem que ter a partir de Jesus. Também a Bíblia nos ensina que é o pai que é a cabeça da família. E onde o pai vai, a família vai atrás. Né? Jesus é a cabeça da igreja, é o cabeça da família de Cristo. E é o homem quem está submetido a Deus Pai, ao Senhor Jesus. E uma das coisas interessantes que eu escutei há pouco tempo foram algumas estatísticas em relação à conversão. E diziam assim, que quando um jovem, uma jovem vem aos pés de Jesus, 17% das famílias dessas pessoas conhecem o Evangelho. Quando uma mulher se converte aos pés de Jesus, 26% das famílias se convertem. Mas quando um homem conhece o Senhor Jesus, 94% das famílias se convertem. Então existe algum princípio espiritual que nós precisamos reconhecer, que os homens têm, e que quando é bem trabalhado isso, quando isso é bem levado, então as famílias todas vão se convertendo na medida em que os homens vão se convertendo e vão conhecendo o amor e o poder do Senhor Jesus para transformar as suas vidas. Qual é a família que não ama um pai transformado? Um pai que deixa de beber, um pai que deixa de bater, um pai que põe dinheiro dentro de casa, que ampara os seus filhos porque ele se converteu, conheceu. Quem é que não admira um evangelho? Quem é que não quer abraçar um Jesus que faz isso com o seu pai? Então, o pai tem essa capacidade. E é importante entender que onde o pai vai, a família vai atrás. A família é muito obediente. E realmente deixa de obedecer só mesmo quando o pai chega num ponto em que não dá mais, em que não dá para aguentar mais. Também é o pai quem define a sexualidade dos seus filhos na concepção. Vocês devem se lembrar dos seus estudos nas aulas de biologia, no 2º grau, em que a gente estudava a concepção. E é o homem quem coloca o cromossoma que vai fazer a diferença se essa criança que vai ser concebida agora vai ser homem ou vai ser mulher. Mas o que muitas pessoas também não se dão conta, como diz o Gordon Dalby no seu livro de Healing the Masculine Soul, ele diz também que é o homem quem confirma a identidade sexual dos seus filhos e das suas filhas.
Então é o pai quem vai fazer essa intervenção na criação dos seus filhos e das suas filhas, que vai confirmar a identidade sexual deles. E eu acho que isso é um conceito que nem sempre as pessoas se dão conta de como o pai é importante. A verdade é que uma das razões que a gente vê muitas vezes tanta homossexualidade em tempos de hoje, uma das razões, não a única, claro, é porque os rapazes estão buscando o amor do seu pai nos braços de outros homens. E uma das razões que a gente vê tantas moças ficando grávidas ou começando uma vida sexual ativa desnecessariamente, prematuramente, é porque elas estão buscando o amor do seu pai nos braços de outros homens. Então, se o pai está presente, o pai intervém e ele confirma essa presença, essa identidade, esse amor nos seus filhos e nas suas filhas, a gente vai ter filhos mais saudáveis, porque é o pai quem vai estar confirmando a identidade sexual dos seus filhos e das suas filhas. O Don Schmier chega a dizer no seu livro de Psíquica de Prevenção que é o pai, os homens, são capazes de impedir o homossexualismo dos seus filhos, especialmente nos seus filhos homens, simplesmente pela sua presença, sua intervenção apropriada. E a grande maioria dos casos em que nós vamos ajudando, que querem, das pessoas que desejam realmente mudar, lidar com a sua homossexualidade, mudar a sua orientação sexual, quando a gente toma uma história familiar, em geral existe, não vou dizer 100% dos casos, mas em geral existe um prejuízo na relação deste rapaz com o seu pai. A gente pode procurar ir lá e ver. Muitos poucos casos são aqueles em que a gente encontra uma situação onde teve um pai realmente presente, um pai que se vinculava emocionalmente com ele. Praticamente não existe. Né? Mesmo em lares onde os pais ficaram juntos, de alguma forma ou de outra, esse homem precisa se vincular emocionalmente, afetivamente com os seus filhos, de forma que ele possa ter esse investimento emocional na vida dos seus filhos. Então, essas são algumas coisas que eu queria, assim, inicialmente compartilhar com vocês sobre a importância do pai, porque às vezes a gente acha que pai não é tão importante. Pai é muito importante. Pai é muito importante. Né? E não é só o pai que faz o filho, é o pai que cria, mas os dois são importantes. E o ideal de Deus é que o pai que faz o filho também é o pai quem cria. Né? E mesmo que na nossa cultura, na nossa sociedade, as coisas já estão muito distorcidas, nós, como sal e luz da terra, precisamos começar a viver nas nossas vidas esse modelo, esse ideal de Deus para as nossas vidas. Porque se a gente não encontrar isso dentro da igreja, onde é que nós vamos encontrar? E a gente não está encontrando isso. Né? Tá certo que a igreja brasileira hoje é composta, na sua grande maioria, glória a Deus, por cristãos de primeira geração. Pessoas que não foram criadas no Evangelho. Pessoas que se converteram já de primeira geração, não vieram conhecendo o Evangelho a partir das suas famílias. Então tem muita gente que realmente tem que ir arrumando a sua vida, né, para poder se conformar. Mas outras pessoas que já vieram de segunda, terceira, quarta, eu que sou sexta geração de evangélica, que é uma coisa assim inédita, não conheço ninguém, mas eu lembro da minha bisavó lendo a Bíblia em casa. Né? Eu acho que isso, por um lado, me ajudou muito, porque tem certos valores em que eu fui criada desde berço, desde a minha mãe, desde a minha avó, desde a minha bisavó. E eu sei que hoje eu continuo colhendo bênçãos das orações dessas pessoas pela minha vida. E mesmo assim não foi vacina. Mesmo assim não vou dizer que eu tive um lar ideal, né, que meus pais foram perfeitos, meus pais se separaram quando eu tinha 22, 23 anos, foi um casamento complicado, me prejudicou, eu fiz uma má opção de casamento na primeira vez, eu também sou uma pessoa divorciada. Isso é bonito? Não acho isso bonito. Deus usou para abençoar outros? Usou. Mas se vocês me perguntassem, era assim que você queria ter feito? Não. Eu queria ter feito as coisas no modelo de Deus acertado na primeira vez. Eu queria que a minha filha tivesse sido criada pelo seu pai original. Então eu acho que isso é importante a gente entender. Que mesmo que Deus redime, Ele restaura, Ele resgata, Ele edifica, Ele emenda e remenda. O melhor é fazer de pé direito. É começar as coisas de uma forma que a gente possa viver dentro do plano de Deus. Eu vejo meu marido, que veio de uma família muito mais estruturada,
uma família que não houve divórcios, de uma geração mais antiga, onde o evangelho era vivido de uma forma, quem sabe, até mais austera. Né? E como ele tem muito menos buracos para arrumar, muito menos lacunas que eu. Um cara sólido emocionalmente, um cara assim confiável. Porque ele não tem esses lugares quebrados, esses lugares rotos. Ele realmente está muito mais inteiro nesse sentido do que eu. O que está acontecendo com os pais de família? Né? O que está acontecendo com os pais na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa igreja? Né? Que não são assim. E apesar de que existem muitos que são pessoas boas, homens bons, quando eu escuto assim ao redor, mais eu escuto que eu queria que fosse diferente do que realmente que eu quisesse que fosse igual. Eu acho que é importante entender que tem várias coisas que acontecem. Em primeiro lugar, existe um ataque do inimigo para destruir a família. Tudo que Deus faz, o inimigo quer destruir. Se Deus desenvolve uma família para ser esse lugar onde um homem e uma mulher se juntam no matrimônio, no casamento, para criar filhos, né? Então o inimigo vai querer destruir o que ele está fazendo. Né? Ele não quer que as pessoas criem. Uma porque um casal que ora junto tem poder de oração. Outro, um casal que cria filhos bem, cria filhos que vão também ser bons, vão ser pessoas mais arrumadas, vão ser pessoas mais capazes de se relacionar com Deus. Né? Deus quer que a nossa descendência seja uma descendência santa e que siga os caminhos do Senhor. Então, o jeito é ter famílias dessa forma. Então o inimigo está atacando mesmo. E ataca os homens de tudo quanto é jeito possível e imaginário. E eu acho que assim, a guerra está feia. Sabe? Está muito feia. E a gente precisa reconhecer que os homens estão sendo atacados. Estão sendo atacados pelo inimigo, a família está sendo atacada pelo inimigo, porque ele tem a plena intenção de destruir tudo que Deus faz. E uma das formas também que está acontecendo com a gente é essa coisa de modelos não apropriados de família. Eu acho que eu ficava muito indignada no começo, quando eu começava a ler assim, sobre Deus visitar até a terceira e quarta geração dos seus filhos, os pecados dos pais. Eu achava assim, puxa, mas isso não é justo. Mas à medida em que eu comecei a ouvir as pessoas no consultório, ver ao meu redor, escutar as histórias das pessoas, eu comecei a me dar conta que é isso mesmo que acontece. Né? A gente vive do mesmo jeito que minha mãe, que minha avó, às vezes até da minha bisavó, do meu pai, do meu avô. Esses modelos vão se repetindo. E apesar de que a gente fala muito de maldição espiritual, eu acho que também existem maldições emocionais, maldições sociais. Né? Esses modelos não apropriados que vão se repetindo. Porque a única forma que eu tive de aprender a ser mãe e pai foi na família em que eu me criei. Esse foi o modelo que eu tive. E apesar de que eu juro de pé junto que quando eu caso e tenha filho, não vou fazer que nem minha mãe e meu pai. 25 anos depois, eu estou me ouvindo falar igual, fazer igual, né? Do jeitinho que eu disse que eu não ia fazer. Por quê? Porque modelo incorporado é um negócio muito forte. A gente só sabe ser mãe e pai do jeito que a gente aprendeu com eles. Então, por isso a importância da gente tomar consciência de que se a minha forma de ser pai ou de ser mãe não é a forma em que eu realmente quero transmitir para os meus filhos, então eu preciso começar a mexer comigo agora, mesmo antes de me casar. Eu tenho que curar meu coração, eu tenho que procurar esses modelos, eu tenho que procurar pessoas que possam me ensinar, eu tenho que olhar ao meu redor e ver quais são os modelos de homens e inclusive de mulheres que eu quero imitar. E ficar um pouquinho na sombra e começar a aprender a ser assim. Isso a gente aprende. E se a gente aprendeu mal, a gente pode desaprender o mal e aprender o bem. Deus nos deu essa capacidade. Nós não temos uma religião fatalista, como é a grande maioria das outras religiões. Nós temos uma religião que nos diz que temos uma relação pessoal com Deus através de Jesus Cristo e que transforma nossas vidas. Né? O cristianismo tem sido responsável por transformações sociais enormes historicamente. Por quê? Porque o Evangelho tem o poder de transformar a nossa sociedade, um coração de cada vez. Então a gente precisa aprender a lidar com esses modelos que muitas vezes aparecem. A gente já falou em outras sessões, mas às vezes nós temos pais distantes que não se vinculam emocionalmente com os seus filhos, que estão ausentes. Antigamente, os pais se escondiam atrás do jornal. Aí teve uma época que eles se escondiam, sabe aonde?
atrás do controle remoto. Sabe onde é que eles estão se escondendo agora? No computador. Né? Então, vem para casa. Esses dias disseram, numa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, que a grande maioria absoluta dos pais gastam 42 segundos por dia com os seus filhos. Tudo isso. 42 segundos com os seus filhos. O que você ensina em 42 segundos? Né? Difícil. Né? E quando eu penso em José e Jesus lá na oficina de carpintaria, eu fico pensando ali, não foram 42 segundos. E não foram nem 42 horas. E ali não foram nem 42 semanas, nem 42 meses. Ali foram anos. Criar uma vida leva muito tempo. E eu acho que isso para mim que é um dos grandes espantos, né? Eu, para me tornar psicóloga, estudei 6 anos de faculdade, fiz mais 4 anos de psicodrama de especialização, depois não sei mais quanto tempo para ser supervisora. Depois eu fiz um mestrado, 3 anos de mestrado, comecei um doutorado, fiz um monte de... E continuo estudando, continuo aprimorando para poder ser a melhor psicóloga do mundo, se eu puder, para a glória de Deus. Mas para ser mãe, só precisei dormir com alguém. Precisou mais do que isso. Né? Uma transa é suficiente. E eu acho isso uma irresponsabilidade, porque eu acho que ser mãe e ser pai é muito mais importante do que ser psicóloga, do que ser profissional. Não tem nenhuma comparação. Então nós precisamos começar a edificar a pessoa do Senhor Jesus dentro de nós e desenvolver esses modelos em nós e na igreja, porque não existe nenhuma certificação, nenhuma escola em que a gente pode ir para aprender a ser pai e mãe. Deveria haver. Né? Quem sabe a igreja pode desenvolver isso. Mas é muito importante entender que nós precisamos desenvolver esses modelos apropriados. E a gente tem falado também sobre os pais abusivos, né? Aqueles pais que realmente também foram abusados. Né? Muitos deles também tiveram pais alcoólatras, também tiveram pais que batiam neles, também tiveram pais que batiam na mãe. E estão simplesmente repetindo aquilo que eles aprenderam. Né? Então nós precisamos entender que existem esses modelos. O machismo e o feminismo, tanto um extremo quanto o outro, também tem nos feito muito mal. O feminismo, com todo o afã de realmente libertar a mulher, no final das contas a gente está fazendo 2 jornadas em vez de uma de trabalho. Né? 2 jornadas e meia às vezes. Né? E agora ficou assim, então se a mulher trabalha e ganha dinheiro e tem filhos, então ela pode fazer tudo. Ela não precisa mais mesmo de marido, não precisa mais de homem, não precisa mais de pai. Ela dá conta de tudo. E tem muita mulher dando conta de tudo que não deveria estar fazendo. Porque a gente não dá conta. É uma ilusão. É uma ilusão. A gente não dá conta. O que é que nós precisamos fazer? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu acho que não basta a gente criticar. Vamos nas sugestões, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que todos nós precisamos de 3 coisas para o pleno desenvolvimento emocional. A gente precisa de uma pessoa que nos escute. Né? Quantas vezes a gente não dá, eu queria que meu pai tivesse me ouvido, ele só precisava me escutar. Eu preciso de uma pessoa que me escuta. Me lembro de um livro da Taylor Caldwell, que chamava, acho que era O Ouvidor, ou Ouvinte. E as pessoas iam só para falar, e havia uma pessoa que escutava. Só escutava, não dizia nada. Né? E eu vejo isso muito claramente. Imagina que as pessoas vêm pagar um psicólogo para poder ter quem lhes escute. Está certo que os psicólogos fazemos muito mais do que simplesmente ouvir, mas grande parte do que a gente faz também é ouvir. Todos nós precisamos ser ouvidos, né? Precisamos ser ouvidos. Nós precisamos também de alguém que nos reconheça e que nos aprecie. Todos nós precisamos ser admirados, todos nós precisamos que reconheça. Por que é tão importante para as apresentações das crianças no colégio? Né? É chato? Às vezes é chato, mas a gente vai, eu vou, sento lá, aplaudir, que lindo. Por quê? Porque nossos filhos precisam saber que eles são importantes para nós. E amor se escreve T-E-M-P-O, tempo. Essa coisa que saiu há pouco tempo, uns poucos anos atrás, de que não é a quantidade de tempo que a gente gasta com os filhos, é a qualidade, isso é conversa boa e dormir. Porque a gente nunca sabe em que momento o filho vai precisar da gente. E quem sabe a gente está no trabalho, a gente está em outro lugar, a gente não está presente. A gente precisa dar qualidade de tempo com os filhos, mas a gente tem que dar quantidade também. Eles precisam de ter as 2 coisas.
E uma não deve ter que excluir a outra. E todos nós precisamos que as pessoas nos levem a sério, que nos escutem e que nos tomem em conta e que nos levem a sério. Né? Que realmente acham que nós somos pessoas sérias, que a gente existe, né? E que a nossa opinião conta. E que nós existimos como pessoas de valor. E eu acho que uma das outras coisas que nós podemos fazer também para ajudar os homens, né, a ser pais, que são os 7 hábitos de pais efetivos. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Né? Uma é seja amoroso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que acabar é com esse negócio de que as palavras eu te amo sejam palavras de leito de morte. Eu não sei quantas pessoas chegam no meu consultório para dizer assim, eu só ouvi minha mãe e meu pai dizer que me amava quando estava para morrer. Né? Ou antes de morrer eles me disseram. Eu acho que não. Eu acho que isso tem que ser palavra diária na nossa boca. Todos os dias nós temos que dizer para os nossos filhos, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo, você é importante para mim. E quem sabe no começo custa, porque a gente não tem o costume, porque a gente não ouviu. Né? Mas eu acho que é muito importante a gente poder fazer isso. E muitas vezes nós somos quem podemos ensinar aos nossos pais. Eu perdi meu pai há 6 meses. E uma das coisas bonitas que Deus fez no nosso tempo, nesses últimos anos, já sabendo que ele estava doente, mas mesmo antes, foi de aprender a dizer eu te amo para o meu pai. E eu ouvi pela primeira vez o meu pai devolver as mesmas palavras para mim no telefone. E às vezes a gente é quem ensina eles. Né? Eles não sabem fazer. Mas eu tantas vezes fiz isso com ele, que lá pelas tantas ele não resistiu mais. Ele também teve que me dizer. Né? E foi uma das coisas bonitas que nós vivemos nesses últimos anos. Foi de poder trocar palavras de amor. Né? Eu sempre soube que ele me amava. Mas como foi bom ouvi-lo. Né? E como foi bom ouvi-lo não no último dia, quando ele já não conseguia mais nem falar, a não ser pelos olhos. Mas de poder ouvir isso durante muito tempo, durante vários anos. Então a gente ensina. Agora estou em campanha com a minha mãe, estou ensinando minha mãe também. A mãe está aprendendo, legal. 10 para a mãe. Reafirme os seus filhos. Confirma quem eles são. Reconheça o que eles estão fazendo. Admira, aprecie. Quando eles fazem as coisas bem feitas, diz para eles que eles estão fazendo as coisas bem feitas. Né? A nossa tendência na criação é só apontar e criticar o que está errado. Né? E que quando faz as coisas bem feitas, não fez mais que obrigação. Fez mais que obrigação. Mas não é isso que os princípios da psicologia nos ensinam. Os princípios da psicologia nos ensinam que todo aquele comportamento em que a gente põe atenção é o comportamento que vai se repetir. E a atenção pode ser positiva ou negativa. Então, se eu fico criticando e pondo atenção na conduta do meu filho, que não funciona, que não é apropriada, essa é a conduta que vai se repetir. É essa que eu quero que se repita? Claro que não. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a reforçar a conduta dos nossos filhos quando eles fazem certo. Quando eles fazem as coisas direito. Minha filha, que bonito que está esse desenho. Eu gostei tanto. Eu vi que você agradeceu a professora. Achei tão legal aquilo. Que bom que você é uma menina educada. Olha, eu vi quando você fez aquele gol. Legal, hein, cara? Tá certo que o goleiro pegou, mas... Né, vamos nessa. Vamos ver todos os dias uma coisa que a gente pode reconhecer de bom nos nossos filhos e nos nossos cônjuges também. Né? O que eu posso fazer para todos os dias dizer, meu marido, você fez isso bem feito. Né? Aquilo estava bom, aquilo estava legal. Admirar, vamos confirmar, vamos reafirmar, vamos reconhecer, vamos admirar os nossos filhos. Né? E os pais também. Né? E os pais também, vamos fazer isso, vamos dizer todos os dias o que os pais estão fazendo de certo. Porque a gente muda o comportamento de pai também. Né? Da mesma forma que a gente ensina a dizer palavras de amor, a gente vai reconhecendo, pai, eu gosto tanto quando você faz isso comigo, eu gosto tanto quando você fala assim comigo, eu gosto tanto dos teus bilhetinhos, eu gosto tanto quando você compartilha as suas poesias comigo. Né? Então eu acho que assim, tem muitas coisas que a gente também pode ir ensinando para eles, porque eles não sabem por onde aprender. E vocês estão aqui, e eles não. Então tem muita coisa que a gente pode ensinar para eles, a partir da nossa experiência também. Os pais também precisam estar presentes. Né? Se eles estão ausentes, não resolve nada. Então eles têm que estar não só fisicamente presentes,
mas eles têm que estar emocionalmente ligados, conectados com seus filhos. Né? E tem tanta coisa hoje para atrapalhar nisso que realmente tem que ser uma decisão e um esforço de gastar tempo com seus filhos. O quarto passo, seja o seu mentor. Seja o exemplo de ensino para os seus filhos. Seja aquela pessoa que eles podem vir buscar conselho. Seja aquela pessoa sábia em quem eles podem procurar conhecimento. E eu acho que muitos de nós também temos pai e mãe sábios, em quem a gente pode também procurar alguma coisa, porque todo mundo tem alguma coisa de bom. É saber perguntar, é saber encontrar o lado de montar, como diz o mineiro, né? É saber como perguntar as coisas para os nossos pais, de forma que a gente também possa ir aprendendo um pouco da sabedoria que eles também têm. Saiba brincar com seus filhos, né? Muita gente não quer sentar no chão, brincar, e é isso que as crianças precisam, especialmente quando são pequenas. Mas na medida em que elas vão crescendo, vão ficando adolescentes, elas precisam brincar, entre aspas, de outras formas. Então a gente tem que continuar fazendo coisas juntos com eles, segundo a idade em que eles estão e o interesse deles também. Saiba liderar, saiba tomar a frente das coisas e ser uma pessoa que realmente é confiável. Eu posso confiar que o meu pai vai me proteger, que ele não vai deixar que isso aconteça, que ele vai tomar decisões que vão me ajudar e não decisões que vão me prejudicar. Porque senão a gente cria filho rebelde. Melhor receita do mundo para um filho rebelde é você ser injusto com seus filhos. Aí isso é na hora. Porque toda criança tem aquele sentimento de justiça e de injustiça muito afiado. Ah, mas não é justo que fale isso comigo, não é justo que faça isso comigo. Aí eu sou seu pai, faz o que eu estou mandando, aqui mando eu. Receita para rebeldia. Né? Se a gente puder conversar, né, e sarar esses lugares com os nossos filhos, e nunca é tarde. Eu acho que assim, como a gente pode aprender a criar os filhos de uma nova forma, a gente também pode ir fazendo, perdoando e trabalhando com os nossos pais dessa maneira. E finalmente, oremos pelos nossos filhos e oremos pelos nossos pais. Eu digo muito para os pais, para as mães também, mas especialmente para o pai, que todas as noites antes de dormir com seus filhos, conte historinha, faz oração, mas depois que eles estão dormindo, ore por eles em voz alta enquanto eles estão dormindo. Porque o seu inconsciente está ouvindo. É o momento que eles estão mais vulneráveis e mais expostos para ouvir a palavra de Deus, né? A palavra do seu pai. Meu filho, eu amo você, eu estou feliz que você está na minha vida, estou feliz que você está andando nos caminhos do Senhor. Deixa eu te dar a bênção. Né? Mesmo dormindo ou acordado. Ore pelos seus filhos, porque isso daí tem muito poder. Né? Oremos pelos nossos pais, porque eles não souberam ser pais, ou não são os pais ideais, ou eles estão se esforçando em ser. Vamos orar por eles. Ele não é o pai ideal que você quer? Vamos orar. Vamos orar e pedir que Deus toque na sua vida. Né? Se ele já não está mais com você, se você não tem mais acesso, pede para Deus colocar um pai adotivo na sua vida. Né? Um pai que realmente possa preencher esses lugares vazios, essa necessidade emocional legítima que todos nós temos, de que um pai possa preencher. E Deus vai colocando nas nossas vidas pessoas que possam fazer esse papel em nós. Também é importante entender que se a gente não cura o nosso coração, a gente não tem uma possibilidade de viver em santidade. Isso é uma das coisas que Deus vem tratando comigo nesses últimos 5, 8 anos, é que se a gente não cura as nossas farpas emocionais, a gente não tem condição de viver em santidade. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais nós estamos vendo tantas falhas públicas, inclusive, no meio evangélico, é porque as pessoas estão entrando em posições de liderança sem estarem prontas, sem estarem curadas. A gente precisa ter um tempo para curar o nosso coração. A gente vive da melhor forma que a gente sabe viver. Nossos pais nos criaram da melhor forma que eles souberam nos criar. Eles não fizeram melhor porque eles não sabiam fazer melhor. Então eu estou vivendo da melhor forma que eu sei. Para eu viver melhor, eu preciso de ter mais cura emocional. Quanto mais libertação no meu coração, quanto mais cura emocional, quanto menos farpas eu tiver, mais livre eu estou. Para quê? Para viver em santidade. Para viver a vida que Jesus tem preparada para mim. E para viver e imitar o modelo do Senhor Jesus. Porque tem coisas no meu coração que me impedem de viver em santidade. Às vezes as pessoas dizem, mas puxa vida, essa pessoa é tão crente, ela é tão ungida, ela tem uma vida de oração tão forte, como é que ela tem essa área da sua vida que está tão falha?
Porque nessa área da sua vida tem uma farpa emocional que não está resolvida. E essa área da sua vida não consegue viver em santidade. E esse é o desafio de Jesus para nós. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, mas Ele vai vir buscar uma igreja santa. E Ele quer alguém que Ele realmente possa se orgulhar, bater no peito e dizer, olha minha noiva, olha que linda. Olha como ela está bonita, bem vestida, pura, branca, imaculada e sem rugas. E será que Ele pode dizer isso de nós? Nesse pedaço de igreja que está aqui hoje? Então eu acho que isso é parte do nosso desafio. É aprender a caminhar em santidade. Isso é palavra assim agora antiga, ninguém mais quer falar sobre isso, só quer falar sobre como é que a gente pode ser rico e ganhar dinheiro. Não, não é assim não. Nós precisamos andar em santidade, como o Senhor Jesus, que foi pobre e andou em santidade, nos deu esse exemplo. Então nós precisamos aprender a sarar e curar essas coisas no nosso coração, de forma que a gente possa ser livre para cumprir a vontade de Deus. E se o Senhor quiser nos dar uma bênção de uma forma ou de outra, Ele vai dar. Porque Ele não sonega ninguém, Ele tem prazer em nos dar coisas boas, né? Mas que isso depende da bondade e generosidade dEle. A gente não consegue manipular Deus, negociar com Deus, barganhar com Ele, com a nossa conduta. Ah, eu faço isso e você faz aquilo. Não é assim. A gente dá o nosso coração para Deus, que é só isso que Ele pede. Só isso que Ele pede. E Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo. Tudo que nós precisamos, Ele pode nos dar. A gente não tem mais porque a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe viver, ou porque nós não estamos vivendo em santidade. Mas Ele está pronto para dar. Então vamos limpar nosso coração, vamos limpar nossa alma, vamos limpar nosso corpo, vamos limpar nossos pensamentos, de forma que a gente possa receber tudo isso de bom que Deus tem para colocar em nossas vidas. A paz, a santidade, a alegria, o gozo do Espírito, a paciência, a longanimidade, tudo isso. Agora, vamos reconhecer as nossas limitações e saber que muitas vezes tem coisas no nosso passado que deixaram as suas marcas, mas que a verdade nos liberta. Então, eu quero animar as pessoas a buscarem ajuda, a buscar cura emocional, a buscar buscar sarar essas farpas no seu coração sem vergonha, realmente sem ter vergonha. A gente não precisa ter vergonha. Vocês acham que as outras pessoas não passam pelas coisas parecidas com você? Ah, se eu abrisse aqui meu coração e dissesse tudo para vocês vão dizer, ah, igualzinho a mim. Quem sabe pior. Né? Quem sabe pior. Eu entendo o que o apóstolo dizia assim, quando ele falava, e dos pecadores eu sou o maior. Porque quanto mais eu ando com Jesus, mais eu me dou conta que eu sou indigna. Mais eu me dou conta de como eu não mereço o que Ele dá, o que Ele faz por mim. E como eu sou agradecida por tudo que Ele me dá. E por tudo que Ele faz em mim. Então a gente não precisa ter vergonha de dizer que a gente tem problema, porque todo mundo tem. Só está em um lugar diferente. Né? E muitos são nos mesmos lugares. E esse lugar de pai, a maioria tem problema. Né? Então a gente não precisa ter vergonha. Né? Se tem pai, se não tem pai, se tem meia dúzia de pais, se tem um irmão com cada pai. A gente não precisa ter vergonha. A gente precisa começar a curar essas áreas das nossas vidas, para a gente poder dizer, até aqui, basta. Até aqui, daqui para frente, eu quero que as coisas sejam diferentes. Em primeiro lugar, para mim. Em segundo lugar, para as outras gerações que possam vir atrás de mim. Então, eu quero animar vocês a buscar ajuda emocional. Né? Busque ajuda em oração. Busque ajuda em pequenos grupos que possam orar uns pelos outros. E é uma das razões que a gente estruturou esses grupos nesse encontro. De forma que vocês pudessem ter um espaço onde pudessem conversar, bater papo, falar das suas coisas. Porque é muito importante a gente saber que a gente pode curar e tem que se curar em relacionamentos. Né? O Moreno dizia, um cara que inventou o psicodrama, dizia que a gente adoece em relações e a gente tem que se curar em relações. E por isso ele desenvolveu a terapia de grupo. Só que Deus já tinha dito isso para a gente há muito tempo antes. Né? Ele já dizia que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas e tem que amar o próximo como a si mesmo. Nós só vamos sarar em relacionamentos. E por isso que a gente precisa trabalhar e curar as nossas relações com outras pessoas, porque é dessa forma que nós vamos também ser curados. Vamos trabalhar o perdão. Se a gente precisar procurar terapia, procure terapia.
Eu queria aproveitar um minutinho para conversar com vocês sobre uma nova forma de terapia que também pode ajudar muitos de vocês, que se chama EMDR pelas suas siglas em inglês. Quer ouvir em inglês? Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Que tal? Então, é a dessensibilização e o reprocessamento pelos movimentos oculares. E eu não posso dar uma explicação extensa, mas basicamente, quando nós sofremos traumas, esses traumas ficam presos nas nossas redes neurológicas de uma forma muito diferente que a memória normal. E o que nós temos descoberto é que através da estimulação bilateral, que pode ser visual, auditiva ou tátil, nós podemos ajudar o cérebro a dar aquele arranque que ele precisa para poder processar e arquivar essas lembranças traumáticas. E onde a gente antigamente trabalhava anos para curar traumas difíceis e às vezes nem tinha tanto bom resultado, hoje, em questão de sessões, nós conseguimos dar um alívio muito significativo para as pessoas. Em algumas situações se resolve em 1, 2, 3, 4 sessões, coisas que antes levavam anos para sarar. Porque a gente finalmente descobriu o caminho de acesso ao nosso cérebro. Levou 100 anos. Era o que Freud estava procurando, era o que ele estava buscando realmente com as suas pesquisas. Mas ele sabia que naquela época ele não tinha ainda as ferramentas necessárias para poder olhar dentro do cérebro e ver como é que a gente tinha que fazer. E agora a gente vive numa época em que isso é possível. E já no Brasil existem pessoas qualificadas. Então, se você tem uma dificuldade, você tem um trauma, vamos procurar um terapeuta que faz MDR na medida do possível, para vocês poderem também ter um alívio, tirar essa farpa mais rapidamente do seu coração. Não tenha vergonha de buscar ajuda. E hoje existe ajuda muito mais eficiente, muito mais eficaz. A gente está conseguindo encontrar esse lugar onde a mente e o cérebro se encontram. E a gente pode mudar a percepção dos nossos traumas a nível neuroquímico, de forma que aquilo realmente perca o poder de fazer mal para a gente. Então é uma das coisas muito interessantes. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, podem visitar o site da praçadoencontro.com.br. Tem uma página especificamente sobre MDR. O mdrbrasil.com.br também tem informações em português. Se quiserem em espanhol, em inglês, eu também posso dar depois. Finalmente, eu acho que nós temos que entender que precisamos aprender condutas novas. Né? Se a forma antiga de fazer as coisas, de se relacionar, não funciona, fazer mais da mesma coisa é bobagem. Né? Continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, que faz mal para mim, faz mal para os outros, não resolve. Então eu preciso aprender coisas novas. Então vamos aprender coisas novas para poder romper o poder dessas coisas. Vamos procurar. Eu sempre digo que no processo de cura emocional tem 3 momentos. Tem um momento de diagnóstico, em que a gente tem que identificar o que é que está acontecendo. Tem o momento terapêutico, que é onde a gente está fazendo a parte de cura, de curar realmente aquela área que está difícil, de modificando a percepção, de perdendo a carga emocional, de poder falar sobre aquilo. Mas a terceira fase da cura emocional é a aprendizagem. E quanto mais eu sou curada, menos eu preciso trabalhar em cura e mais eu preciso trabalhar em aprendizagem de condutas novas. E condutas são coisas que a gente aprende. Tudo que a gente faz 21 dias vira hábito. E muitas das coisas que nós precisamos fazer é criar novos hábitos. Né? É realmente a gente se forçar a fazer. Porque a gente criou velhos hábitos, a gente criou hábitos que nos fazem mal. Quantos de nós tivemos hábitos alimentícios péssimos e agora estamos aprendendo a comer melhor, aprendendo a comer salada, a comer capim, né? Por quê? Porque isso é bom pra gente. Né? Por quê? Porque é saudável. E aí, se eu aguentar comer capim todos os dias, um mês, eu vou até adquirir gosto pelo capim, como eu já adquiri mesmo, entendeu? Eu gosto. Né? Mas eu não nasci comendo isso, não. Sabe? Então, são coisas que a gente vai criando novos hábitos. E se a gente pode aprender hábitos novos nas coisas que são pequenas, aparentemente, apesar de que comer é uma coisa que a gente faz pelo menos 3 vezes por dia pro resto da vida, então é um hábito muito significativo, a gente também pode aprender novos hábitos de relacionamento, novos hábitos em relação a falar com as pessoas, a gente pode aprender novos hábitos sexuais,
né? A gente pode aprender novas formas de se relacionar com as pessoas ou de deixar de se relacionar com pessoas de determinadas formas. A gente pode aprender isso. A gente tem é que querer. E esse que é o grande problema. Eu me lembro de um livro que eu li sobre um pastor que era psicólogo nos Estados Unidos, autor de muitos livros, um cara assim, falava em público, muito famoso e tal. Um belo dia, ele teve um caso amoroso com uma paciente. Olha, deu um bode na vida desse homem. Moral. Nos Estados Unidos, se você dorme com um paciente, você pede a sua licença de praticar. Perdeu, então, a sua profissão, a forma que ele tinha de amparar a sua família. Quase perdeu a esposa. A esposa estava a ponto de se separar dele quando soube. E com muito jeito, assim, eles resolveram, né, fazer uma tentativa, porque ela reconheceu que ele realmente quis entrar num processo real, verdadeiro e sincero de restauração. E ele entrou nesse processo, teve todo um comitê de igreja, uma história comprida, mas muito bonita, muito interessante. E ele ficou num processo de restauração 2 anos. Tiraram ele da liderança da igreja, perdeu seu trabalho. E ele teve que se submeter a uma série de coisas, voltar a ser ovelha de igreja. E procurar ajuda e terapia para curar essa área do seu coração, que permitiu que abrisse esse espaço para isso acontecer. Refazer sua relação com seus filhos, reconquistar a confiança da sua esposa. Um belo dia, seu pai veio visitá-lo. Seu pai nunca deu muita bola para esse trem de psicologia, não, sabe? Mas já que o filho queria estudar, apoiava, né? E ele já estava mais ou menos 1 ano e meio já no seu processo de restauração, já estava bem adiantado. E um dia de papo, os dois, o pai virou para ele e disse: eu sei por que você cometeu adultério. Aí o psicólogo, né, subiu todas as anteninhas, assim, pô, vamos ver o que o papai vai dizer, né? Zé, pai, por que você acha que eu fiz isso? Você fez porque você quis. É porque você quis. Você teve vontade. Diz, como assim? Você cometeu adultério porque você quis cometer adultério. Você fez porque você quis. Ninguém obrigou, ninguém botou uma pistola na sua cabeça e disse assim, faz. Então tem muitas coisas que a gente faz na vida porque a gente quer. E a gente diz, foi o diabo que me fez fazer essas coisas. Foi o demônio. Sabe? É o demônio da autocomplacência, sabe? É aquela coisa dentro de nós que se chama carne pecaminosa, né? É a semente do pecado. Eu fiz porque eu tive vontade de fazer. Então vamos assumir de uma vez, né? Vamos assumir de uma vez. Eu fiz porque eu tive vontade. Eu não consegui parar. Onde é que você estava antes que você não conseguiu? Porque tem coisas que uma vez que a gente embarca, a gente não consegue parar mais não. A gente tem que desembarcar aqui atrás. Porque lá na frente é tarde demais. Lembra que eu falei que o brasileiro gosta de viver perigosamente, lá ali na beiradinha do abismo? A gente não pode viver ali sem cair. O Sai dizia que a gente não pode ficar olhando as vitrines de Satanás sem achar que a gente não vai entrar e comprar. Você fica olhando o que Satanás oferece para a gente comprar, a gente acaba comprando. Então não fica lá fora na calçada olhando não, porque você vai entrar. Então a gente tem que evitar essas coisas antes, né? A gente tem que romper essas coisas dentro de nós muito antes, né? Joe Dallas dizia, não subestime o poder da forma conhecida de viver. A forma conhecida de viver é poderosíssima. É o jeito que eu sei viver. É bom? Nem sempre. Nem sempre é bom. Às vezes a gente precisa romper essas formas de viver e custa, porque são hábitos novos que a gente tem que ter. Né? Quantas vezes eu não vejo mulheres que estão em situações de violência doméstica que não saem da situação? Sabe por que não sai? É o jeito conhecido de viver. Eu me lembro de uma moça que chegou para mim e disse assim, eu tinha 25 anos antes que eu descobri que as pessoas casadas não mostravam amor através de tapa e golpe. Porque meu pai fazia isso com minha mãe, eu casei com o que fazia igual. Eu pensava que era assim que as pessoas viviam de casados. Não sabe. Nunca viu outro modelo. Então a gente tem que entender que a forma conhecida de viver é muito forte, é muito poderosa. Se você quiser criar novos hábitos, bota atenção e trabalha nisso, porque não é mole. Mas se você puder criar esse novo hábito, ele vai se automatizando.
E depois fica cada vez mais fácil fazer. No começo é difícil, depois com o tempo vai melhorando. Mas não subestime o poder da forma conhecida de viver. Se você descuidar, você volta ao que era antes. Até que aquilo esteja bem arraigado à nova conduta. Então a gente quer animar também, encorajar os pais a ter novas condutas com os seus filhos também. Colocar limites com seus filhos, mas também mostrar amor. Não ser nem consentidor demais e nem severos demais. Mais uma vez, vamos encontrar aquele meio termo. Não abandone os seus filhos à sua esposa. Eu estava numa feira, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, num país da América Latina. Aí veio um senhor ali na banca onde eu estava segurando a barra por uns dias. E ele virou assim: senhora, será que não tem um livro aqui na banca que pudesse ajudar a minha mulher a criar melhor os meus filhos? Ah, o sangue subiu, né? O sangue subiu, assim, disse, olha, eu acho que até que tem uns livros aqui, mas são livros que só vão ajudar mesmo se vocês dois lerem, se o senhor ler também, porque só a sua mulher não vai resolver muito, não. Você mesmo? É. Aí levei ele lá numa outra banca, dei um livro assim sobre como criar filhos, não sei o que mais práticos, mas só vai funcionar se o senhor ler também. Isso de entregar só para sua mulher, filho não pode ser criado só para mulher, tem que ser criado pelo pai também. Aí já aproveitei, passei meu micro sermão para ele. A microversão desse estudo, né? Não sei se resolveu, não. Né? Mas eu acho que é um pouco isso. É muito fácil dizer assim, o seu filho está fazendo tal coisa, como que se não fosse dele também, uai. Né? Que história é essa? Né? Os dois fizeram juntos. Então é aquela coisa assim, essa divisão de trabalho. Mulher cria filho, homem ganha dinheiro. E gasta. Né? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Às vezes é a mulher que gasta também o que ele ganha. Vamos ser honestos. Ele morre de trabalhar, a mulher gastando. Né? Mas eu acho assim, é importante a gente entender que criar filho não é tarefa de mulher. É tarefa dos dois. Existem coisas que só o pai pode fazer pelo seu filho e que a mulher não pode fazer. E eu dou testemunho disso. Eu fiquei 7 anos divorciada. Eu sei que eu não podia fazer pela minha filha, investir, colocar dentro do coração dela coisas de pai, porque eu não sou homem. Eu tinha que procurar outras pessoas, ou o seu próprio pai, outras pessoas da igreja, outros homens que pudessem realmente servir de modelo para ela ter isso. Até que finalmente eu voltei a me casar com um homem maravilhoso, quase perfeito, que adora ela, que ela adora ele, né? 15 anos depois, assim, eu chego em casa e se eu falar qualquer coisa com ele, quem briga comigo é ela. Deixa ele, mãe, que história é essa? Eu fico pensando, a mãe aqui era eu? Como é que foi isso? E eu dou glória a Deus, porque minha filha tem um pai assim, né? Que ajuda ela com as coisas que ela precisa fazer, quebra o carro, ele vai atrás, precisa mudar, fazer mudança, ele está lá arrumando mudança para ela essa semana, ajeitando coisas, e sempre pensando nela. A gente podia comprar isso para ela, a gente podia fazer aquilo. O que você acha se a gente... Você sabe, ela precisa também fazer as coisas dela, deixa ela. Né? Então vamos procurar encontrar essa forma de estar os dois juntos criando os filhos. Não abandone os seus filhos à sua esposa. Criação de filho é tarefa dos dois. E os filhos precisam dos dois. Cuidado com o que a gente diz. Os filhos são terrivelmente obedientes. Se você disser para o seu filho, quando você crescer, você não vai ser nada na vida. Essa é a versão esterilizada para vocês, para ficar na gravação. Né? Ou fala para a moça assim, quando você crescer, você não vai passar de uma vagabunda. O que acontece? Obedece. Né? Ah, você é muito burro, você é muito incapaz. O que o filho faz? Obedece. Ele se torna um incapaz, ele se torna um burro. Enquanto que se eu disser, você sim pode, você é capaz, você é uma pessoa inteligente, vamos estudar um pouquinho mais que esse negócio vai dar certo. Eu sei que você vai dar conta. O que o filho faz? Ele obedece. Então nós podemos decidir o que os nossos filhos vão obedecer, porque eles vão obedecer o que sai da minha boca e o que sai da minha vida. É isso que eles vão fazer. Eles vão obedecer o que eu falo e eles vão obedecer quem eu sou.
Então nós precisamos cuidar o que eu falo e nós precisamos cuidar quem somos. Nós precisamos também ir vendo como é que foi o meu pai, como é que ele falava as coisas comigo. Eram palavras de bênção ou eram palavras de maldição? E muitas vezes tem coisas que eles falaram que nos doeram muito, que nos feriram muito. E a gente precisa ir lá atrás e procurar romper o poder daquelas palavras na minha vida. E em vez de obedecer aquelas palavras que nos feriram tanto, começar a obedecer as palavras de Deus Pai sobre a minha vida. O que Deus diz a meu respeito? Que eu sou amada, que eu sou especial, que eu sou preciosa, que ainda que eu fosse a única pessoa do mundo, ainda assim Jesus teria vindo para morrer por mim. Que eu vou ser cordeira com Cristo. Todas são as coisas que Jesus fala a meu respeito, que eu sou a menina dos olhos dele. São essas coisas que Deus Pai fala sobre nós. Vamos começar a obedecer as palavras dele e seguir o exemplo dele, se a gente não teve um bom exemplo. Nós temos a quem poder procurar nisso. Finalmente, nós precisamos ser o exemplo. Nós temos que mudar a nossa vida. Eu sempre me admiro muito do apóstolo Paulo quando ele dizia: imitem-me a mim como eu imito a Cristo. Vocês acham que eu tenho coragem de dizer isso para vocês? Eu não tenho, não. Eu não tenho, assim, a ousadia de pensar que eu tenho uma vida tão reta, tanta integridade, que eu quero que as pessoas fiquem me imitando. Mas sabe de uma coisa? Eu já tive gente que veio falar para mim assim, quando eu precisei saber como fazer certas coisas, eu olhava para a sua vida e eu imitei você. Isso me deu um temor a Deus. Me deu um medão. Me deu um medão. E hoje, quando a gente vive numa sociedade que a pressão é tão grande para a gente ter falhas morais, especialmente dentro da igreja, eu tenho orado muito, eu e meu marido: Senhor, guarde o nosso testemunho. Guarde meu exemplo. Eu quero terminar bem. Eu quero terminar bem. Eu quero ser esse exemplo. Eu quero poder dizer no final da minha vida que se as pessoas imitaram algum aspecto da minha personalidade, algum aspecto da minha conduta, do meu comportamento, que seja para a glória de Deus e que tenha sido a parte boa e não a parte ruim. Então nós precisamos ver como é que a gente vai terminar a vida, porque a vida não é só aqui hoje. Nós temos anos pela frente e nós temos pessoas ao nosso redor que estão olhando para a gente. Se a gente está consciente ou não está consciente disso, não importa. Elas estão nos olhando, elas estão imitando o que nós fazemos. Sejam os nossos filhos, as nossas amigas, os nossos amigos, os nossos pais, eles imitam. Então vamos ter esse exemplo, vamos imitar o que é bom. Vamos procurar bons modelos, vamos imitar essas pessoas. Vamos ler os evangelhos até que a gente conheça a vida de Jesus de cor, para ver como é que ele resolvia as coisas dele, como é que ele se relacionava com as pessoas, como é que ele respondia para as pessoas. Vamos adquirir a sabedoria do Espírito Santo, para a gente poder ser esse exemplo dentro de nós. Vamos permitir que o Espírito Santo vá trocando, mudando, modificando o meu coração, de forma que aquilo que sai de dentro de mim para fora seja bom, seja imitável, seja digno de imitação. Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E se o meu coração estiver limpo, eu vou falar coisas limpas, a minha vida vai ser limpa. Mas se o meu coração estiver cheio de sujeira e de dor, o que vai sair é sujeira e dor. Não tem outra coisa, não tem remédio. Então vamos limpar a fonte, vamos permitir que Jesus mude a fonte, mude o nosso coração. Vamos também procurar adotar aquelas pessoas que não tiveram um bom exemplo. E se você precisa de adoção, procure quem te adote. Eu acho que a igreja tem que entrar nesse negócio de adoção. Realmente a gente precisa. Se a gente não tem bons modelos na família de origem, então a igreja tem que ser isso. Então, se você vê uma pessoa que você admira, chega para essa pessoa, converse com ela. Eu estou precisando de alguém que me ajude em relação a isso, que possa investir na minha vida. Você não topa sair comigo, almoçar comigo uma vez por semana, uma vez por mês, para a gente conversar, papo a papo. Eu tenho pacientes de vez em quando, pacientes não, irmãos em Cristo que de vez em quando me procuraram por alguns tipos de ajuda, não eram meus pacientes, que eu digo para eles: hoje, em vez de ter sessão comigo, de ter papo comigo, de ter uma conversa comigo, hoje você vai sair com meu marido e você vai conversar com ele.
Porque você precisa ouvir dele, você precisa estar com ele, você precisa ouvir um homem falar sobre esse assunto. E você vai perguntar isso para ele, e ele vai te contar. Útil coterapeuta é esse marido meu. Estou falando que ele é quase perfeito. Mas não é não, Vili. Vamos cuidar do órfão. Eu me lembro que uma vez eu comentei com um psiquiatra amigo meu nos Estados Unidos, assim, disse, eu não entendo por que Deus me colocou esses dois grupos de pessoas como um peso tão forte na minha vida para cuidar. São as pessoas divorciadas, as pessoas que lutam com a homossexualidade. Não sei por que justamente esse grupo Deus tem me dado assim uma carga especial. Disse, Sli, isso é muito fácil de entender. Disse, é mesmo, Paulo? O que é? É que Deus ama o órfão e a viúva. E as divorciadas são as viúvas modernas. E as pessoas que lutam com a homossexualidade são os órfãos. E Deus tem um amor especial por este ministério, porque Ele olha e zela pelo órfão. E por isso que quando a gente se junta nesses encontros, tem um espírito doce de Deus, que nem sempre a gente acha em outros lugares. Porque Deus está cuidando das suas viúvas e dos seus órfãos. Ele quer ser o pai, Ele quer ser o marido para nossa gente. E Ele é. E Ele é bom marido. Paga o aluguel no fim do mês, todos os meses. Eu sei, eu dou testemunho. E finalmente vamos gastar tempo com homens e com homens mais jovens. Você que é, quem sabe, uma pessoa mais resolvida, mais arrumada, seja um desses mentores. Adote algum dessas pessoas jovens. Se você é um rapaz e vê esses meninos pequenos que estão se criando sem pai, adote você um desses rapazes. Leva para tomar um sorvete, para bater papo, falar abobrinha mesmo, coisa de homem, sabe? Vai jogar futebol, né? Conversa, não precisa... Eu acho que eu falei bobagem, mas tudo bem, não vou nem perguntar o que foi. Sabe, vai falar de futebol, vai falar das coisas que você precisa aprender, ou o que esses meninos precisam aprender. Nem sempre tem que se enquadrar dentro daquele quadradinho cultural. Gastem tempos juntos. O que eles precisam de tempo, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser admirados, eles precisam saber que são importantes. O que vocês falam, o que vocês fazem, é absolutamente secundário. O importante é estar juntos, estar presente e estar amando. Porque, em última análise, o que cura é o amor. O que cura é o amor. E eu falo isso para o pessoal que eu dou capacitação, que eu dou treinamento. Dizer, olha, gente, vocês podem ser o melhor psicodramatista do mundo. Vocês podem fazer o melhor MDR do mundo. Vocês podem ter todos os títulos de doutorados no mundo. Se você não tiver amor, você não faz nada. Você não resolve nada. Porque o que cura as pessoas é o amor. É essa relação. Porque a gente chama de relação terapêutica, né? Que o que cura é o amor de Deus derramado no meu coração, que flui na relação e eu posso amar o outro com este amor. E é este amor que vai preencher esses vazios emocionais no coração das pessoas. Então nós temos que crescer no amor. Né? Em última análise é isso, o amor. Né? Que a gente possa ser um pai amoroso como Deus Pai é um pai amoroso conosco. Que a gente possa colocar limites nas pessoas como Deus também coloca limites em nós. Tem dia que Deus diz assim, por aí não. Você vai fazer bobagem se você for por aí. E se eu tiver um neurônio inteligente, que às vezes me falta, mas se eu tiver um neurônio inteligente, eu vou fazer o que Deus está me dizendo, eu vou acatar em obediência, porque eu já aprendi que meu Deus Pai é um Deus bom, é um Pai bom. Ele quer o que é bom para mim. E Ele é sábio, e se Ele diz não faz, eu já aprendi, é melhor não fazer, porque eu vou me arrepender depois se eu fizer. Ele é bom, Ele tem amor e Ele tem limites. Ele é justo e Ele é misericordioso. E esse é o exemplo que nós precisamos ter. De desenvolver o amor de Deus nos nossos corações. E sermos esse Pai perfeito que nós precisamos ser para os nossos filhos adotivos na igreja, nos nossos ministérios. E nós também precisamos encontrar esse Pai. Sermos Pai uns para os outros. E buscar em Jesus esse Deus Pai que nós também precisamos. Vamos orar?
Painho Deus, Tu que és o nosso Pai, e Tu que vês os nossos corações, cura os nossos corações. Senhor, nós te colocamos diante de Ti, diante do Teu trono, corações cheios de dor, de feridas por causa de pai. Ou porque teve pai, ou porque não teve pai, ou porque teve pai de um jeito, ou porque teve pai de outro jeito, Senhor. Mas tem muita gente aqui hoje que queria que a sua relação com seu pai tivesse sido de outro jeito. E isso dói. Senhor, eu te peço que Tu cures agora, vás tirando essa astilha, essa farpa do seu coração. Limpa com seu álcool, esse álcool do Espírito Santo. Senhor, tantas lembranças que a gente tem, às vezes, de coisas dolorosas que a gente viveu com o Pai, com pessoas que passaram pela vida da gente como que se fossem pai, ou pela essa ausência de pai mesmo. Senhor, nós queremos te pedir agora que na medida que Tu vais limpando o nosso coração, que Tu vais enchendo também com a Tua presença de Deus Pai. Que Tu sejas o nosso Pai, que Tu não só nos adote em salvação, mas que Tu verdadeiramente agora, Senhor, nos adote como filho. Filho de um Pai perfeito. Filho de um Pai que gosta de mim do jeito que eu sou, que se eu não mudar mais nada na minha vida, Você vai continuar gostando de mim. Mas que me ama demais para me deixar do jeito que eu sou. Senhor, eu te agradeço pelos Teus limites e pelo Teu amor. Porque Tu sempre és sábio e equilibrado. Porque tudo o que Tu me dizes é para o meu bem. E eu sei disso e eu posso confiar nisso. Senhor, rompe aquelas cadeias nos nossos corações que nos impedem de Te obedecer e de Te querer. De poder Te ver como um Pai. Senhor, às vezes essas coisas que a gente viveu nos impedem de ter uma imagem boa de Ti. Então rompe isso agora, Senhor, de forma que a gente possa Te ver como o Pai amoroso que Tu realmente é. Preenche os nossos vazios. Preenche os nossos vazios com a Tua fidelidade, com a Tua bondade, com a Tua generosidade, com a Tua sabedoria. Coloque nas nossas vidas homens que possam ser pai para a gente. Pai para os nossos filhos. Pai para os filhos da nossa igreja. Pai para os filhos da nossa vizinhança, com as pessoas que a gente convive. Que possa haver uma multiplicação no nosso país de pais bons. E que o Teu poder transformador possa ser exercitado na vida desses homens, de forma que não só eles sejam curados no seu coração, mas que eles se transformem realmente em pais bons. E que os nossos pais, que nem sempre souberam ser o melhor pai do mundo, que a gente possa perdoá-los, Senhor. E para aqueles que ainda estão vivos, que a gente possa ensiná-los novas formas de relacionamento, que possa incluir o amor. Que a gente pode amá-los também, sabendo que eles muitas vezes também foram muito mal amados, se é que foram amados, e que nos deram o melhor que eles sabiam dar, e que às vezes isso foi muito pobre, e às vezes isso foi muito rico. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu crês na adoção, e essa adoção satisfaz. Agora, Senhor, nós Te consagramos aos Teus cuidados, Tu que és o nosso Pai, seja nossa proteção, nosso amparo, e que a gente possa aprender a obedecer tudo o que Tu nos diz, tudo o que Tu faz nas nossas vidas, com corações agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais uma palestra com a doutora Esli Regina de Carvalho, fundadora do Ministério Praça do Encontro, onde ajudamos as pessoas a vencerem os desafios da vida. Se você gostaria de ouvir outras palestras e estudos com a doutora Esli, visite nossa página na internet www.pracadoencontro.com.br. Você vai escrever PRACA do Encontro. Não use cedilha, utilize somente o C. Ou então escreva para a Caixa Postal 2182, CEP 70343-970 Brasília, Distrito Federal. Caixa Postal 2182, CEP 70343-970 Brasília, Distrito Federal. Ou então mande um e-mail info@pracadoencontro.com.br.
pracadoencontro.com.br. Não esqueça de divulgar também para os seus amigos o Ministério Praça do Encontro.